Israel. E quem estava sofrendo? A família de Gideão. Mas sabe o porquê que ele foi escolhido? O que chamou a atenção de Deus, irmãos? Porque esse homem que se considerou pobre, fraco, desprezível, a sociedade não dava muito valor, era trabalhador. Você já olhou que a própria sociedade, ele se refere assim ao trabalhador. O homem não pode não prestar para nada, mas se ele trabalhar, tem todo defeito, mas é trabalhador. O trabalhador, ele é conhecido, ele é visto, né? O homem pode ser o que for, mas se ele acordar de manhã e chegar de noite e trabalhar, pronto, ninguém fala mal dele. Porém, olha, ele pode ser o que for, mas é trabalhador. Este homem, sabe o que ele fazia para sustentar a sua família? Ele pegava o trigo e ia pisar no lagar à noite, nas vigílias da noite, para o adversário não roubar. Ele já estava cansado, irmão, de tanto trabalhar, e ele vinha esse exército forte e roubar. Mas essa atitude dele pegar esse trigo e malhar no lagar, que era lugar de malhar uva, ele estava ali para sustento da sua família. Pronto, Deus olhou, chamou e escolheu para destruir o adversário. Veja, irmão, eu quero te mostrar nesta manhã um Deus organizado, um Deus que quer nos trazer, nos enfatiza mediante esta palavra, que Ele é organizado, corajoso. Glória a Jesus. Um Deus que nos encoraja e nos ensina a ser organizado. E diz a Bíblia que este homem, por nome Gideão, ele teve um chamado especial e fez as provas, que os irmãos sabem muito bem, e Deus respondeu a todas elas. Aí ele foi organizar. Veja, irmão, sabe quantos mil? A Bíblia diz que os medianitas eram parentes de Israel. Então veja, esses dois adversários eram parentes, vinha da linhagem de Abraão e da linhagem de Esaú. Então, irmãos, os inimigos de Gideão não estavam longe não, eram seus próprios parentes. Você está pensando que Deus levanta de longe? Não. Deus, o diabo ele usa, e Deus até permite, que eu vou te falar o porquê da permissão. Porque se for longe, você fala um monte e depois vai embora, né? Hoje com esse negócio da internet, você está falando o que bem quer, né? Está na internet mesmo. Se tem alguma coisa dentro do coração, é só escrever, ninguém está ali para pegar, né? Mas agora está uma febre, né? Mas Deus, irmãos, quando quer levantar alguém para, não na oprimição, mas para um objetivo, aleluia! É da mesma casa, da mesma parentela. É pertinho para você acordar e dar de cara e ver se verdadeiramente esse vaso está sendo quebrado. Muito bem. Então os parentes de Gideão eram seus próprios inimigos e era forte. E diz que cruel. Grande Deus, aleluia. O exército era tão forte que não se comparava com os homens que Deus mandou separar para Gideão ganhar esta guerra. E quando Deus mandou levantar os homens de guerra, vocês pensam, irmão, Deus mandou fazer outra seleção e Gideão só ficou com enfim, ficou só com 300. Esses 300 homens para lutar com mais de 200 mil irmãos. 200 e... Eu tenho anotado aqui que a minha mente não está muito boa. Mas era 2.200 homens. E Gideão só com pouco. 22 mil os inimigos veio. Então, meu irmão, quando chegamos, Deus manda passar a seleção e mandou falar para Gideão: Gideão, você está com muita gente aí.
Sabe por quê, irmão? Se Gideão fosse lutar com aquele tanto, a glória não seria do Senhor. Certamente iam dizer, né? Fora de Gideão. Os homens eram valentes. E Deus, como não divide glória com ninguém, mandou passar a seleção. E mandou Gideão proclamar, dizendo que os covardes, os medrosos, volte. Acho que não deu dois tempos, voltaram mesmo. E Gideão ficou com mais pouca gente. Glória seja. Mas, irmão, eu vi que nessa história, ele usou de uma estratégia maravilhosa, dividindo os homens em 3 grupos. Em cada grupo, irmãos, ele deu ali a ordenância e separou com um cântaro, com a trombeta e com a tocha. E disse que dentro desse cântaro tinha tocha. E Gideão disse: olha, vamos cercar esse arraial. Mas Gideão é muita gente. Mas o Senhor chamou, e quando o Senhor chama, garante. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E nós aprendemos aqui, irmãos, que parece que as lutas não passam. Parece que a gente não tem vitória. Cada dia que passa, os inimigos se multiplicam. É ataque daqui, é ataque de lá. E sai uma entre outra. E às vezes nós perguntamos: não vai ter fim essa luta? Eu venho como voz profética nesta manhã, que Deus quer trocar as nossas armas. Grande Deus. Deus quer trocar as nossas armas, como trocou a de Gideão. Gideão só tinha, irmão, o cântaro, a buzina e a tocha, para lutar com seus próprios inimigos, que era Oh, parente. glória a Deus. Aleluia. Você sabe que lutar com parente não é fácil. Você tem que ter as armas do Senhor. Porque se nós deparamos, eu cansei de lutar com as minhas armas. Toda vez que eu lutava com as minhas armas, você acredita que dava até polícia, o escândalo era feito, era mais ibope para o diabo do que para Deus. E eu decidi um dia: chega de dar ibope para o diabo. Deus me ensinou, irmão, a lutar com as armas dele. Eu deixei a minha de lado, porque eu não estava suportando mais. E Gideão orientou o povo a pegar as armas que o Senhor havia revelado. E eu quero destacar as armas que era quebrar o cântaro, né? Quebrar o cântaro é um grande... Tinha que, quando ele falava, na hora que o exército, vamos cercar e vamos quebrar o cântaro. Por quê? Para haver um grande barulho. Os inimigos, a Bíblia diz que Deus foi de encontro a eles com um grande barulho. E não quebrar o cântaro, sair a tocha. A tocha era para quê? Simbolizando o Espírito Santo, para clarear o caminho, para quando os adversários visse que tinha muita gente e eles iam se confundir. Aí Gideão pegou o chifre, a trombeta, né? E dividiu em 3 e disse: olha, a estratégia é essa, que Deus é um Deus de estratégia. Na hora que o primeiro grupo tocar, você toca e descansa, porque tinha que ser um longo prazo tocando, para confundir esse numeroso adversário. O exército era muito na vista do que Deus deu para Gideão. Muito bem, aí quando o primeiro grupo tocou a trombeta, que cansou, o segundo segurava o sonido. O segundo cansou, o terceiro segurava. E o sonido era muito longo, a ponto, irmão, dos adversários de Israel se confundir e matar um ao outro. Aleluia! Glória a Deus. Eu creio, meu Deus. Aleluia. Do quebrar o cântaro. Aqui tem mensagem. Louvado seja As irmãs, Deus. quem deu esse tema, com certeza foi Deus, inspirou alguém, e Deus quer tratar conosco nesta manhã, nesse quebrar o cântaro. Você sabia que o cântaro simboliza a nossa vida? E que muitas das vezes o cântaro precisa ser quebrado para aparecer a luz?
Louvado seja Deus, aleluia, Cântaro, irmão, Jesus. precisa ser quebrado para aparecer a grande luz que o Senhor colocou na nossa vida. Eu não sei em que área você está sendo quebrada, mas não é para a morte, não é para vergonha, é para ressair a luz de Cristo que está aí abafada. No livro de Marcos 8, 34, nos ensina o seguinte, que nós devemos, aquele que quiser servir a Cristo, deve renunciar, pegar a cruz e seguir. Renunciar é fácil? Não. Renunciar da carnalidade, da tentação, da obstinência, do pecado, não é fácil. Mas o cântaro, irmão, muitas das vezes, precisa ser quebrado para a luz ressair e te dar força para renunciar à carne velha, que muitas vezes quer nos deixar embaraçados nessa vida. E o inimigo só vencendo, só vencendo. E você entra na luta, existem pessoas que estão na mesma luta não sei quantas vezes, porque o cântaro ainda não foi quebrado. Mas quando o cântaro é quebrado, eu vou te falar, irmão, é só essa. Tu pode passar por outra, mas essa luta finda na nossa vida. Louvado seja o teu nome, Jesus. O significado, irmão, de tocar a trombeta de um chifre de carneiro tocado, cometido em 3 grupos, com cada vez ele se revela para não cansar, se reservava para não cansar, simboliza a pregação do Evangelho. E eu fiquei pensando, meu Deus, que coisa linda, porque nossa geração está cansada. A nossa geração de hoje quer se constitui, irmão, em reunião, em 4 paredes. Mas Deus, irmão, nos chamou, nos preparou, nos deu armas espirituais para pregar a sua palavra. E muitas vezes é no campo de batalha. Aleluia! A palavra de Deus não pode, irmão, nos cansar. Então o toque da trombeta, tocado em 3 circunstâncias, em 3 divisões, é para quando um grupo se cansar. Se o adolescente se cansar, a mocidade levanta. Se a mocidade se cansar, esse irmão levanta. E o sonido da buzina vai ser espalhado e todos vão ter que ouvir a palavra. Aleluia. Tocar a buzina. Aleluia. Por isso que o livro de Gideão, esta é uma passagem que queremos trazer nesta manhã. Irmão, eu vejo que a geração de hoje, graças a Deus, Deus me deu assim um entendimento. Eu não tenho vocação de cantar em grupo, porque a minha voz desentoa todas. Então eu preferi ficar de fora, né? Então, irmãos, e eu tenho uma chamada de tocar essa buzina. E não é muito na igreja, não. Eu separei a igreja para cultuar Deus em 2 dias. No culto da doutrina e no domingo na ceia. É um lugar onde eu dou meu dízimo, tomo a minha ceia. Mas a buzina é tocada mesmo é lá fora. Porque, irmãos, foi para isso que Jesus nos chamou. Para tocar a buzina, né? Se bem, irmãos, que muitos têm os chamados, cada um tem seu chamado, mas se você tem o chamado de tocar essa buzina, com certeza você não vai se limitar em 4 paredes, mas vai arrumar seu grupo e vai saindo tocar a buzina. Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia. Erguer a tocha também nos traz um grande ensinamento. E eu fiquei maravilhada, irmãos, porque erguer a tocha servia para iluminar o caminho dos exércitos e confundir a visão dos inimigos, pensando que havia muito mais homens
do alto da colina, né? Nossa tocha é a palavra de Deus, que nos ilumina e nos traz e nos faz ser forte mediante os inimigos. A tocha simboliza a palavra. Eu fiquei pensando, a minha vitória na terra, até hoje foi mediante a palavra. Eu gosto de ler a palavra. E eu decoro, eu medito na palavra. Eu medito tanto na palavra. Glória a Deus. Eu sei o que é meditação na palavra. A meditação significa você pegar todo o teu entendimento e a tua mente e focar naquilo que tem poder, naquilo que você visa o poder para resolver a situação. Então, meditação é sacrificar a mente, é fazer cansar a mente. Existia uma época na minha vida que para mim fila de banco, fila de médico não tinha problema, porque quanto mais a fila era maior, eu ficava meditando e botando em ordem as mensagens. Quando eu vi, eu já estava lá na frente. Então a palavra de Deus, ela precisa ser meditada. E por causa disso, faz 4 meses, irmãos, que eu passei por um processo de enfermidade, aonde eu fui parar no psiquiatra. E ele disse para mim: Angelita, você gastou tanto a tua mente que os neurônios estouraram e não tem vitamina. E quando estourou, acabou a vitamina dos meus neurônios, ele disse: com a mesma intensidade que você destruiu os neurônios, você tem que repor em alegria e em prazer. Mas, irmãos, a meditação, Deus me chamou para a intercessão. Eu troquei o meu dia pelas madrugadas. E hoje eu cultuo a Deus por quem sai 5 horas e chega às 7, 6h30 da noite, ainda pega criança, dona de casa, às vezes não dá tempo nem para a igreja, né? E agora eu já estou congregando na igreja onde já fiquei sem carro. Então eu faço as minhas coisas, de madrugada eu estou cultuando. Então, a partir das 2 horas até 3 horas, eu estou ali nos pés do Senhor e meditando a palavra. E nisso, não é agora, já faz muito tempo, e fora a situação, vou te falar, o que a meditação causa. A meditação da palavra, verdadeiramente. Para a gente acabar com as artimanhas, confusão dentro da igreja, é necessário haver a meditação da palavra de Deus. E meditando na palavra, não só a palavra, a situação causou esse dano no meu cérebro. Fui parar no médico e o médico me explicou como é que era. Ele disse: eu vou te dar uma vitamina. De fato, eu saí dali com a vitamina, mas não me senti 100%, porque quando os neurônios se enfraqueciam, me jogava na cama. Eu fiquei 4 meses dentro de um quarto, não queria ver ninguém. E não era depressão, se não cuidar pode trazer uma depressão. Era assim fraca, eu tremia e as pernas não se movimentavam e nem os braços. Eu tinha que me isolar e deixei até de ir na igreja, porque quem me via queria atribuir o diabo. E eu sabia, irmão, que eu não dava ibope para o diabo. Eu não prestei a minha mente para cultuar outros deuses a não ser o Senhor. Porque quando eu paro para cultuar, eu pego a minha mente e faço ela cansar até tocar nas orlas de Jesus. Se eu entrar numa oração e não sentir a paz e o conforto, eu não levanto. Porque eu tenho que crer que Ele existe. E é meu Deus, aleluia. E foi numa reunião como essa, minha irmã foi pregar em Campinas 4 meses. Quase um mês tomando um remédio, sentindo um pouco de melhora, mas não voltei às minhas atividades, nem no trabalho e nem na igreja. Tive que sair de frente do trabalho, porque a mente já não. E ali Deus me colocou numa reunião como essa, disse para mim que Ele estava mudando o meu diagnóstico, porque, irmão, eu não cansei a minha mente de bobagem. E Ele